Bom dia, oitavo ano! Sejam bem-vindos! O nosso podcast de hoje tem o objetivo de introduzir o tema da Revolução Francesa. É um tema denso, mas muito interessante. Espero que gostem e que ajude bastante nos estudos e na ampliação do conhecimento de vocês. Bom, a Revolução Francesa é uma revolução em que a gente tem aí um consenso a respeito da data de início desse processo, que é o ano de 1789, com a queda da Bastilha, e depois eu vou explicar melhor o que isso significa. Mas a gente não tem um consenso a respeito do fim da Revolução. Alguns historiadores falam que quando Napoleão assume o poder, acabou a Revolução Francesa. Outros historiadores chegam a estender essa revolução por outras tantas décadas. Não existe um consenso, então a gente não vai ficar preocupado com isso. Mas, para facilitar o entendimento, a gente vai até Napoleão. A gente não vai passar, desse momento em que Napoleão assume o poder. E depois a gente faz um podcast a respeito dele. Bom, a gente tem que entender que a França, antes da Revolução, vivia numa organização política, econômica e social que a gente chama de Antigo Regime. Como que funcionava esse Antigo Regime? Ele era baseado principalmente no absolutismo e no mercantilismo. O absolutismo é aquela ideia de que o rei ele tem um controle muito grande sobre a sua nação, sobre a nação por ele governada. E o mercantilismo é uma economia controlada pelo Estado, e consequentemente por esse rei. Em termos sociais, o Antigo Regime é baseado numa sociedade estamental. O que é isso? É uma sociedade em que não há muita mudança de classe, praticamente não há mudança de classe. E a gente vai ter dentro dessa sociedade estamental francesa 3 estados. Na verdade, seriam como se fossem 3 classes sociais básicas. O primeiro estado, que é formado pelos clérigos, que são os membros da igreja. O segundo estado, que é formado pela nobreza. E o terceiro estado, que é formado, então, por 2 grupos, os camponeses e os burgueses que haviam surgido ali no início da Idade Moderna. O que a gente percebe, só dar uma olhada ali na charge, é que o terceiro estado, que é representado por esse senhor que está curvado, ele sustenta, ele carrega as outras classes sociais nas costas, porque essas outras classes sociais, elas eram privilegiadas, elas tinham privilégios, elas não pagavam impostos e eram sustentadas pelo Estado. Só que nessa época, na França, a nação estava vivendo um momento muito grave de uma crise econômica e que obviamente vai interferir na sociedade, muito grave. E o que acontece é que a população começa a ficar insatisfeita por saber que essas 2 classes sociais não estão contribuindo. O rei dessa época chamava-se Luís XVI. E o Luís XVI ele vai então convocar 2 reuniões. A primeira reunião envolvendo apenas o primeiro e o segundo estado e acabou não dando muito certo. É então que ele convoca o que a gente chama de Estados Gerais. Ele vai convocar todas as classes sociais, é claro que apenas os representantes, não dava para chamar todo mundo para discutir, debater, mas ele vai convocar os representantes das 3 classes para que eles possam chegar a um acordo do que fazer para resolver a crise na França. A fome, a miséria, a desigualdade, todos os problemas que a França estava atravessando naquele momento. E aí vai surgir uma ideia. A ideia é: o primeiro e o segundo estado têm que colaborar, têm que pagar impostos. Só que a votação nos Estados Gerais acontecia assim: o primeiro estado tinha direito a um voto, o segundo estado tinha direito a um voto, e o terceiro estado, que era formado por camponeses e burgueses, tinha direito a um voto. Então, o que aconteceu? Os clérigos votaram contra essa proposta. Os nobres também votaram contra essa proposta. E o terceiro estado votou a favor, só que ficou 2-1. Obviamente, não resolvemos o problema. O que acontece? O rei, então, coloca uma outra votação em andamento. Vamos mudar a maneira de contabilizar esses votos. Ao invés de votar por classe, vamos votar por cabeça. E o terceiro estado tinha mais representantes porque eram
né, na verdade, esses dois grupos, né, os burgueses e os camponeses, representavam a maioria da França. Então, vamos votar? O primeiro estado votou contra a votação por cabeça. O segundo estado votou contra a votação por cabeça. E o terceiro estado votou a favor, mas novamente foi voto vencido. O rei, não conseguindo resolver essas questões, resolve então fechar os Estados Gerais. E isso vai gerar na burguesia e nos camponeses uma revolta imensa, né, nos representantes dessas classes, que vão permanecer reunidos. Vão falar: olha, não queremos saber, a gente vai continuar essas discussões, a gente vai continuar reunido e mais, a gente vai elaborar uma constituição para a França. E o rei vai precisar seguir essa constituição. Só que nas ruas a coisa já tinha ganhado outras proporções, né? E a população nas ruas começa então a se rebelar, a se revoltar. A gente falou mais, né, anteriormente que 1789 é a data que marca o início da Revolução Francesa. E essa data é o dia da queda da Bastilha, né? O dia 14 de julho é o dia da queda da Bastilha, de 1789. E o que isso significa? Na verdade, havia uma prisão, que era uma prisão que abrigava presos políticos, que eram os desafetos do rei, os desafetos do governo absolutista. E essa prisão ela é tomada, né, pelos revoltosos, pelos revolucionários. Eles vão tomar essa prisão, vão incendiar essa prisão, vão começar a destruir essa prisão, vão libertar os presos políticos e vão se apropriar da pólvora, das armas que estavam ali guardadas dentro dessa prisão, dando início à Revolução Francesa propriamente dita nas ruas, envolvendo burgueses e envolvendo também os camponeses. A Revolução Francesa vai ser uma revolução muito cheia de violência, né? É uma revolução marcada por uma violência extrema na França, diferentemente de outras revoluções que nós já estudamos, inclusive. Bom, o rei vai ser preso, né? E apesar de preso, ele não vai aprender com a situação. Ele vai tentar, de certa maneira, conspirar contra a França. Ele vai tentar tramar com outras nações, já que ele recebia algumas visitas, né? Ele vai tentar tramar com outras nações para que essas nações invadam a França. E aí ele vai ser pego, vai ser descoberto. E quando ele é descoberto, então ele é condenado à morte. Junto com ele, Maria Antonieta, sua esposa, também será assassinada, também será morta, também irá parar na guilhotina. O que é a guilhotina? Gente, a guilhotina foi criada na França e era uma forma de aplicar a pena de morte, segundo o criador, né, de uma maneira mais humana, ou seja, mais rápida, sem sofrimento, sem dor. A guilhotina é esse objeto aí que a gente está enxergando na tela. Como que ela funciona, né? Você coloca a cabeça daquele que será executado de um lado da guilhotina, o restante do corpo do outro, e a lâmina desce rapidamente quando o carrasco solta e a cabeça, então, é cortada. Mas a possibilidade de erro é muito menor do que, por exemplo, com as outras técnicas que eram usadas anteriormente, né, com o machado. Então, a morte torna-se, de certa forma, mesmo mais humana, com menor possibilidade de erro e mais rápida, já que a lâmina era extremamente afiada. E o rei Luís XVI vai ser guilhotinado. Ele e a sua esposa Maria Antonieta. Vocês podem perguntar, mas por que Maria Antonieta, né? Bom, a Maria Antonieta era uma rainha que ela ficava esbanjando luxo, suas riquezas, né? Era uma mulher que tinha vestidos de todos os tipos, sapatos de todos os tipos, perucas de todos os tipos, e isso trouxe uma certa antipatia para a nação francesa. Tem uma fala dela, né? O povo passando fome, pedindo pão, e aí dizem que ela falou assim: então dê a eles croissants, né? Que é um tipo de salgado mais refinado, de certa forma ironizando, né, a fome da população francesa. Então, considerando essa antipatia que foi gerada pela Maria Antonieta, ela acabou também julgada, digamos assim, né? E foi
também executada na guilhotina junto com Luís XVI. Bom, e aí? Estamos sem rei. O que é que vai acontecer? É muito interessante essa história, né, das revoluções, porque às vezes o poder fica vago, né? Não tem ninguém para assumir o poder. E nessa época na França haviam vários grupos interessados, né? Mas uma pessoa vai se destacar, um cara chamado Robespierre, que era líder de um grupo mais popular chamado de jacobinos. E o Robespierre, que é esse rapaz que está aí na tela, vai assumir, então, o controle da nação francesa, né? Ele não vai se tornar um rei, até porque ele não era herdeiro, né? E ele vai estabelecer algumas mudanças na França, que são mudanças consideradas para aquela época realmente revolucionárias. Ele vai estabelecer o voto universal masculino, voto universal, ou seja, todo homem poderia votar, né? E as mulheres? Não, gente, as mulheres, nesse momento, elas ainda não participam da política de maneira mais significativa, né? É claro que ela tem algumas participações importantes. Na Revolução Francesa, as mulheres vão atrás do rei, né? Antes do rei ser guilhotinado, elas vão atrás do rei, exigem que ele volte para Paris para garantir o abastecimento de pão na cidade de Paris. Então, assim, elas são importantes, elas vão ter ali uma participação importante, mas nesse momento Robespierre não vai considerar a possibilidade da participação feminina no voto, né? Vai estabelecer também a reforma agrária, que é uma redistribuição de terras na França, o que nessa época gerou, né, assim, um alarde imenso. E vai criar também uma lei chamada Lei do Máximo, que estabelecia o preço máximo para determinadas mercadorias, para que não houvesse um excesso nos valores dos produtos, para que a população pudesse ter acesso a determinadas mercadorias que eram essenciais, né? Só que o Robespierre, apesar de trazer todas essas mudanças e tudo mais, ele foi também um líder extremamente autoritário e que vai mandar matar os seus desafetos, gerando o que a gente chama de período do terror na França. A guilhotina vai funcionar assim de maneira totalmente desordenada, né? Pessoas vão ser assassinadas, inclusive pessoas muito próximas ao próprio Robespierre, porque estavam naquele momento discordando dele, né? Então a gente vai ter aí esse período do terror, isso vai gerar uma insatisfação com a população francesa e vai acabar fazendo com que Robespierre sofra um golpe, né? Ele vai ser retirado do poder, vai acabar, inclusive, sendo guilhotinado. E quando o poder na França fica vago novamente, os girondinos, que era a alta burguesia, tentam assumir o controle. Chegam, inclusive, a assumir o controle, mas a gente nem vai falar muito a respeito do governo dos girondinos, porque foi um governo relativamente curto e um governo que não recebeu o apoio da população. Até que então, um grande general, alguém que tinha apoio de grupos muito importantes, obviamente, inclusive do exército, vai acabar então tirando os girondinos do poder e assumindo então o controle da nação francesa, que é quem? Napoleão Bonaparte. Então, Napoleão Bonaparte, ele vai assumir o controle da França com o apoio do exército, e é claro que todo governante que tem o apoio do exército, ele acaba conseguindo assumir o poder com uma certa tranquilidade, e aí sim, esse cara vai fazer mudanças muito significativas na nação francesa. Mas essa é uma outra história que a gente vai conversar num próximo momento, tá certo? Um grande beijo para todo mundo, espero que vocês tenham gostado.